Som. Bom dia, irmãos. Graça e paz de todos. Tudo bem? Como vão, senhores? É bom estar aqui de novo, irmãos, na casa do Senhor. Vamos continuar nossa meditação semanal que ocorreu antes da EBD, no livro de Jeremias. Vamos ler a palavra do Senhor de Jeremias 2, de 10 até 19. É interessante, irmãos, como o Senhor prepara as coisas para nós, né? Os irmãos mais atentos à liturgia devem ter percebido que o Salmo 16 era para ter sido lido semana passada, mas ficou para essa semana. Mas é interessante como o Salmo 16 e a interpretação que o pastor Danilo trouxe dele casa muito com esse texto de Jeremias. Principalmente quando você vê que o pastor Danilo disse que o Senhor é a fonte única que nós precisamos de vida. E quando ele leu 16, versículo 4, muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Vamos ler então a palavra do Senhor em Jeremias 2, de 10 a 19. A palavra do Senhor diz: Vão até as terras do mar de Chipre e vejam. Mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espantos, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Por acaso Israel é escravo ou servo nascido em casa? Por que então veio a ser presa de outros? Os leões novos rugiram contra ele, e levantaram a sua voz. Fizeram da terra de Israel uma desolação. As cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até os moradores de Mênfis e Táfnis raparam o alto da cabeça de Israel. Por acaso isso não aconteceu com você porque você abandonou o Senhor, seu Deus, quando Ele o guiava pelo caminho? E agora, que lucro você terá indo ao Egito para beber as águas do Nilo? Ou indo à Síria para beber águas do Eufrates? A sua própria maldade o castigará, e as suas infidelidades o repreenderão. Saiba, pois, e veja como é mau e quão amargo é deixar o Senhor, seu Deus, e não ter temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar. Querido Pai, amado Deus, Santo Deus, Senhor, nós sabemos que o Senhor há muito tempo, por meio de sua revelação especial que está na Escritura, nos mostrou, Pai, como devemos viver, qual é a tua vontade, como é o Senhor. Por favor, Senhor, o Senhor sabe que da dificuldade que temos, por nossa inclinação ao pecado, às vezes altera o nosso pensamento. Nos guia, Pai, nos ensina por meio do Teu Espírito, nos auxilia a compreender a aplicação da Tua palavra que está sendo vista hoje, Pai, em nossos corações e em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, que te oramos. Amém. Meus irmãos, esse texto de Jeremias, na verdade, continua a reflexão que foi feita há um tempo atrás, que trata de uma espécie de divórcio, onde o Senhor, em virtude da rebeldia do seu povo e do afastamento intencional do seu povo, dele, ele anuncia que vai se divorciar do povo, vai se separar. E é interessante que, se a gente for ver lá em Êxodo, o Senhor mostrou como o povo o seguia, entendeu a dependência total dele de tudo para se alimentar, para sobreviver, para ter direção. E também lá, por meio de Moisés, ele entregou a aliança, onde tinha a lei, o Senhor agiu como rei, onde tinha a lei, que mostrava como o povo da aliança devia se portar perante Deus, como devia ser o relacionamento do seu povo com Ele. E essa mesma aliança, esses mesmos termos, são
o que o Senhor usa aqui nessa acusação. Nos primeiros versículos de 1 a 9 desse capítulo, ele fala sobre o antes e o depois, sobre a mudança de comportamento e afastamento do seu povo. E do versículo 10 em diante, ele enumera aquilo que o povo tem feito, que descumpriu a vontade dele, que justifica o afastamento dele. Como já foi dito aqui anteriormente, uma das causas que permite a separação é o adultério. E aqui o povo de Deus cometeu um adultério espiritual, trocando ele por falsos deuses, dentre outras coisas. E Deus usa isso num tribunal de acusação aqui para justificar esse divórcio. No versículo 10, ele diz: vão até as terras do mar de Chipre e vejam, mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção, vejam se já aconteceu coisa semelhante. No 11, houve alguma nação que trocasse seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade, mas o meu povo trocou sua glória por aquilo que não tem proveito algum. O que acontece? O Senhor faz uma comparação de coisas extremas. Quando ele diz, vão até as terras do mar de Chipre, ele pega a área costeira. Quando ele diz, mandem mensageiros a Quedar, ele compara com o povo nômade que vivia naquelas terras de Quedar. E mesmo pessoas de áreas tão distintas, de vida e comportamento tão distintos, ele diz, mesmo essas pessoas nunca trocaram seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade. Ele chama atenção para isso. São deuses que, é verdade, não exigem um comprometimento moral, como o Senhor exige. Não exigem uma entrega total. E aquele povo nunca havia trocado esses deuses. Mas o povo do Senhor, mesmo com tudo que ele fez na vida deles, mesmo com tudo que aconteceu durante a saída do Egito, mesmo com o cuidado que o Senhor teve com a vida deles, troca o Senhor Deus por algo imediato, por algo profano, por algo que não exige comprometimento e se apega a esses falsos deuses. Na verdade, no texto original, essa palavra troca é um sentido de barganha. É como se o povo achasse que pudesse ganhar algo de imediato, trocando o Senhor, nosso Deus, por algo que não existe, pois esses deuses não existem. Então, essa barganha, o texto mostra que não tem proveito algum. O que é que você vai ter de um falso Deus que não existe? E aí, em seguida, ele usa a própria criação como testemunha dessa ação abominável do homem. Ele diz, fiquem espantados com isso, ó céus, fiquem horrorizados e cheios de espanto. O Senhor usa a própria criação como testemunha do que a criatura está fazendo. E no versículo 13, vem uma das passagens mais interessantes que a gente tem nesse capítulo, porque ele explica quais foram os erros do povo em relação a ele. O meu povo cometeu 2 males: abandonar a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Meus irmãos, naquela região da Palestina, a água às vezes era uma questão de vida ou morte. Era um bem muito raro. E as cisternas muitas vezes eram cavadas em rocha, usando um instrumento pequeno, e depois eram revestidas com uma espécie de massa feita com cal. Mas apesar de todo esse cuidado, a cisterna nunca poderia se comparar a uma fonte fluida que jorra constantemente. Então, essa comparação é interessante, porque é a forma como ele, por meio da inspiração do Espírito Santo, como Jeremias mostra a diferença entre o que é você se sustentar do Senhor ou de uma fonte artificial. Então, essas cisternas, por mais que houvesse cuidado em fazê-las, normalmente elas tinham rachaduras. A água se perdia. No momento que você mais precisava, podia ser que ela estivesse vazia. As cisternas também, quando acumulavam água com outras impurezas. Com o tempo havia limo, bactérias. A água normalmente não tinha um bom sabor. E é isso que acontece. Por que esse versículo é interessante? Porque é isso que acontece em nossa vida também.
aqui, a partir dessas figuras, dessas imagens, ele mostra o erro do povo de Deus e se nós olharmos com atenção, mostra os nossos erros também. Quantas vezes nós cavamos cisternas rachadas? Quantas vezes nós queremos nos alimentar, em vez de nos sustentar na fonte que jorra eternamente de água viva do Senhor, a gente coloca uma pessoa, nosso cônjuge, como nossa referência, como nosso sustento. E, às vezes, no momento de discussão em casa, quando o seu marido, a sua esposa, não reage de uma maneira correta, lhe ofende, ou coisa do tipo, você se decepciona profundamente, mas porque você tinha uma expectativa muito grande naquela pessoa, porque você tinha uma expectativa de beber água pura daquela cisterna, mas às vezes a água é amarga. É o que acontece aqui. Então, com isso, ele prossegue, mostrando o que acontece em virtude dessa rebeldia do povo, dessa teimosia. Ele fala: por acaso Israel é escravo ou servo nascido em casa? Por que então veio a ser presa de outros? Isso, irmãos, é só uma pergunta retórica. O Senhor libertou o seu povo, tirou dos grilhões do Egito. E então ele pergunta: vocês são escravos? Ou até uma figura muito pior, servo nascido em casa. O servo nascido em casa, alguém que é filho de escravo, é um escravo perpétuo dentro daquela casa. O escravo, quando era por dívida, ele tinha um limite, ou podia ser comprado a liberdade dele. O escravo nascido em casa, não. Então, no versículo 15 e 16, na verdade, ele antecipa o que vai vir no versículo 18. Ele fala: os leões novos rugiram contra ele e levantaram sua voz. Fizeram na terra de Israel uma desolação e as suas cidades estão queimadas. Não há quem nelas habite. Isso aqui é uma referência, na verdade, aos assírios, né? E o destino terrível que teve o reino do norte de Israel. E no versículo 16, quando ele fala: até os moradores de Mênfis e Táfnis raparam o alto da cabeça de Israel, é uma referência ao Egito. E quando ele fala rapar o alto da cabeça, naquela cultura, muitas vezes, normalmente, quando você raspava a cabeça, era para sinalizar que aquela pessoa era um escravo. E por que isso acontece? Ele explica: por acaso isso não aconteceu com você porque você abandonou o Senhor, seu Deus, quando Ele o guiava pelo caminho? E às vezes é o que nós fazemos, irmãos, porque nós somos imediatistas, porque nós queremos ter o agora e esquecemos do que temos prometido pelo Senhor para o amanhã. E muitas vezes a gente se afasta da verdadeira fonte de água viva, que é Deus, e vai para as cisternas. E é o que esse povo fez. Ele fala no versículo 18: e agora, que lucro você terá indo ao Egito para beber as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beber as águas do Eufrates? O povo de Deus deixou de confiar na suficiência e na força do Senhor para manter e sustentar eles, e se apegou a alianças políticas, esquecendo da aliança que eles tinham com o Senhor. E nós, quantas vezes cometemos esse mesmo erro? Quantas vezes entramos em conflitos grandes com os irmãos, pensando que uma aliança política vai salvar e resolver o mundo? Quanta briga não houve durante as eleições, porque o político A ou o político B vai ser a solução? Isso é só mais uma cisterna rachada, irmãos. Nenhum político, nenhuma aliança política vai conseguir superar a aliança que nós temos com o Senhor. Vai nos dar a garantia e a paz que o Senhor nos dá. Mas foi o que esse povo fez, foi o que o povo de Deus fez nessa época. E, inclusive, isso se mostrou algo amargo no futuro. Como uma água de cisterna, essas alianças tiveram um gosto amargo para o seu povo. Em Lamentações 1:19, a parte A, o início do versículo, fala que procurei
meus amantes, e eles me traíram. Foi isso que o povo fez. Procurou amantes no lugar do Senhor, do seu verdadeiro marido. E esses amantes traíram eles. Foi o que eles sofreram pela mão da Síria e pelo Egito. E no versículo 19 esclarece uma coisa que nós que somos reformados já sabemos. Nenhum de nós merecia a salvação. Todos nós pecamos. Não é o Senhor que nos manda para o inferno, somos nós mesmos que vamos para lá. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Ele muda o coração de alguns. Ele nos dá uma nova vida e nos faz a chegar até Jesus Cristo, que é a verdadeira fonte de água viva. A verdadeira fonte que a água tem um sabor limpo e nos sustenta. Não é como a água da cisterna rachada, que tem um gosto ruim e que às vezes, como quando recorremos até ela, ela está seca. Então, no versículo 19, ele diz: a sua própria maldade o castigará e as suas infidelidades o repreenderão. Saiba, pois, e veja como é mau e quão amargo, uma referência cisterna, é deixar o Senhor, seu Deus, e não ter temor de mim, diz o Senhor, Senhor dos Exércitos. Então, o que nós precisamos para podermos ter tudo o que precisamos nessa vida, plena satisfação, termos uma fonte que jorra eternamente de água viva e limpa, é nos aproximar do Senhor, irmãos. E era a única coisa que Deus estava pedindo ao seu povo, é a única coisa que Ele pede a nós, que nos aproximemos dEle, que nós tenhamos a compreensão que Ele é a única fonte realmente que jorra eternamente de água viva. Todo o resto que nós procuramos, aquele emprego, aquela pessoa que nós admiramos, aquele político que nós idolatramos, aquele irmão ou pastor que nós idolatramos, aquele presbítero que a gente acha que é a referência sublime para nós, tudo isso é só uma cisterna, que se não for alimentada pelas águas de Deus, vai ter água amarga, ou estará seca. E no momento da aflição, nenhuma dessas cisternas vai poder nos auxiliar, nem nos suprir. Só o Senhor Jesus Cristo, a quem nós temos que recorrer e nos aproximar. O próprio Jesus, em João 4, 13, 14, usou essa referência. Ele responde a samaritana: quem beber desta água voltará a ter sede, a cisterna do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, amado Santo Pai. Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, nos mostrando na Tua palavra, na Tua Escritura, os erros cometidos pelos irmãos do passado, para que não venhamos, Pai, a pecar da mesma forma. Para que possamos, Senhor, compreender o que lhe desagrada e assim vivermos de uma forma que te honre e glorifique. Pedimos a Ti, Senhor, que a Tua palavra seja plantada com grandes raízes, fortes raízes no nosso coração, e que o Senhor nos permita que produzamos frutos agradáveis a Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que humildemente Te oramos e Te pedimos essas coisas. Amém.